Se você chegou neste vídeo é porque você precisa entender ou aprender sobre a banca Sesgran Rio, né? Talvez você vai fazer aí o concurso do Banco do Brasil ou algum outro concurso e caiu aqui. Então, eu vou parar um pouquinho agora para te explicar de uma forma bem rápida, prática, fácil, para você ter um panorama e entender o que a Sesgran Rio quer de você, como essa banca tradicionalmente aparece nas redações, tá? Qual é a especificidade que ela coloca, o gênero mais cobrado, como você organiza, faz a estrutura da redação. E aí a gente começa os nossos estudos aqui sobre a Sesgran Rio. Então, vem comigo que vai ser bem legal e eu vou tentar te ajudar da maneira mais simples, fácil para você entender. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, prof de português e redação aqui do Português Sucesso. E você sabe que aqui comigo você aprende redação e você também aprende língua portuguesa. Hoje uma aula só sobre redação, sobre a banca Sesgran Rio. Eu já quero que você comente aqui embaixo pra mim se você veio por causa do concurso do Banco do Brasil ou qual é então o seu concurso, né? Ou você é estudante aí só de redação, concurseiro e futuro aprovado. Lembrando que aqui no canal a gente te ensina a redação e a gente também corrige a sua redação. Então, se você quer ter a sua redação corrigida dentro dos critérios do seu edital, de qualquer banca, ou especificamente aqui da Sesgran Rio, aqui embaixo tem o meu curso Redação de Sucesso com pacote de correção, uma correção assim bem criteriosa, feita dentro dos critérios da banca, que é aquilo que é importante para você. Eu vou espelhar minha tela, tá? Enquanto eu espelhar minha tela, eu quero que você deixe seu like, ative a notificação e fique aqui sempre por dentro do canal, porque toda semana tem um vídeo novo pra você, tá? Então, se liga aqui com a gente, porque eu vou te ajudar muito agora a você entender essa banca. Agora que eu tô aqui em cima já, a gente vai diretamente aí pra essa aula da Sesgran Rio, né? Então, eu quero te ensinar bem direitinho, assim, eu quero que você não fique com dúvida, porque eu sei o quanto é importante isso pra você, tá? Primeira coisa, eu trouxe aqui pra vocês, né, 3 temas que já foram temas da Sesgran Rio, pra você entender como essa banca, ela costuma trazer a abordagem aí da temática, né? Antes da gente entrar em outras especificações da banca, vamos pensar assim, né, como a banca traz e aborda as temáticas. Primeiramente, a gente vai ver aqui, ó, que a gente tem 3 temas, desses 3 temas, 2 são perguntas, tá? Bom, quando a gente tem aqui a banca Sesgran Rio, vamos lá, vamos olhar aqui possibilidades e como ela se comporta na temática. Preservação do espaço público, um compromisso do cidadão com a sua cidade, tá? Então, a gente tem aqui, ó, já um posicionamento super da Sesgran Rio, que é isso aqui, ó, sustentabilidade, tá? É uma característica, aparece muito. Depois a gente tem, é possível conciliar os interesses pessoais do trabalho e os interesses da organização? Então, a gente tem aqui população, né? Vou botar assim, população, direito, trabalho, condições de vida. E por fim, a gente tem, que motivação, filantropia ou competitividade deve nortear as ações de responsabilidade social em uma empresa? Percebam, a gente tem 3 temas e os 3 estão ligados a organizações, sustentabilidade, comportamento. Dá para dizer que é uma banca filosófica? Dá para dizer que é uma banca filosófica, tá? Ela tem essa pegada filosófica, essa pegada sustentável, essa pegada corporativa. É uma característica da Sesgran Rio olhar para temas pensando como se você fosse um funcionário público apto a resolver aquele tema no Brasil, tá? Então, quando a gente fala que ela é filosófica, é porque ela já traz assim, você, funcionário público, atuando na sociedade. Então, é uma característica forte da banca. Além disso, a gente tem que pensar qual é a tradicionalidade e qual é a estrutura cobrada, tá? A gente tem aqui, ó, essa estrutura macro, né, cobrada na Sesgran Rio, que é uma prova bastante tradicional, que é o gênero dissertativo argumentativo, com seleção, organização e relação de argumentos, fatos e opiniões para defender o ponto de vista. Ou seja, eu tenho aquela característica bem base, assim, ó, de um texto com 30 linhas,
dividido em introdução, desenvolvimento, conclusão. O que vai buscar dentro da minha introdução, né? Eu preciso ter tese, eu preciso ter repertório, tá? Ó, tese, repertório. Eu preciso ter problemática. No meu desenvolvimento, eu preciso ter desenvolvimento baseado em desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, né? Eu tenho que ter aqui toda a minha parte de argumentação e prova daquilo que eu estou me posicionando. E quando eu tenho a conclusão, eu tenho que retomar, eu tenho que ter uma solução ou uma perspectiva, sempre, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre estrutura, mas só para você, assim, se inteirar de como a Sesgran-Hill se posiciona, o que ela quer de você, o que ela quer, o que a gente tem que cobrar na hora de corrigir, né? Quando a gente fala de tema, né? Vamos já começar aqui a pensar assim, tema, tá? Ó, que o tema é uma dor, né? Vocês sempre querem saber, Chay, como que eu me preparo para o tema, né? Você sabe qual é o tema? Vai ter vídeo aqui só sobre o tema do Banco do Brasil, tá? Quanto ao tema, tá? Essa banca, ela costuma cobrar, então, ali, ó, sustentabilidade. Então, você tem que ficar no radar aí, repertórios de meio ambiente, por exemplo. Consumo em excesso, combate à pobreza, melhoria da qualidade de vida e por aí vai, tá? Temas com viés mais objetivo e social, parecidinho com o Enem. Aí você vai dizer assim pra mim, nossa, Chay, eu consigo implantar um modelo Enem na hora de escrever a Sesgran-Hill? Claro, porque lembra qual é o gênero? Ó, qual é o gênero? Dissertativo, argumentativo. Isso é independente se eu tenho Enem ou se eu tenho Sesgran-Hill. Isso aqui, ó, é um gênero discursivo, é de língua portuguesa, tá? Muita gente confunde. Não, tem que fazer uma outra coisa. Não, se você já vem fazendo Enem, se você tem estudos de Enem, se você tem o padrão Enem, você vai seguir o mesmo, porque é o gênero que você vai escrever. Não tem relação com banca, tá? Então é bem parecidinho, tá? Eu botei aqui, né, um exemplo que já fez, né, tema solicitado ao candidato na condição de ser um servidor de uma área específica. Lembra que eu falei pra vocês? Ó, servidor de uma área específica, explicasse como poderia melhorar alguma situação. Então, eu pego a ideia de ter um funcionário público e colocar ele para atuar numa melhoria de algum problema. Isso quando a gente tem em relação aí à temática. Agora, eu quero trabalhar com vocês quais são os critérios que a Sesgran-Hill tem usado ao avaliar a redação, que a gente também usa na hora de corrigir a sua redação, né? Aqui. Então, quando a gente vai corrigir essa redação, quais são os critérios que a gente usa? Claro que se seu edital mudar, a gente vai analisar o seu edital mudado. Mas, no geral, né, o que a Sesgran-Hill vem cobrando, tá? Então, pede adequação ao tema proposto, ok? Então, tem que estar dentro da temática, não pode fugir do tema, não pode tangenciar. Adequação ao tipo de texto solicitado, então a gente olha assim para esse tipo, isso aqui vai falar do gênero, né? E aí tem que cuidar. Costuma ser outro? Não costuma, mas pode aparecer. E aí, se tiver, vai estar no edital. Emprego apropriado dos mecanismos de coesão, diferenciação, sequenciação, demarcação das partes do texto, tá? Então, o seu texto, ele ter aqui a gente tem pensa que aqui eu tenho um texto, tá? Várias linhas, né? Ele conseguir fazer isso aqui, ó, ele conseguir fazer essa sequência aqui, ó, sequência lógica, ligado corretamente. Isso é a coesão, né? Vírgulas, conectivos, a capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente argumentos pertinentes ao tema proposto. Então, aquilo que eu falo faz sentido. Selecionei coisas que fazem sentido. Não adianta eu ter um tema sobre meio ambiente, tá? E eu buscar uma citação que fala sobre mulher na literatura, ou o papel da mulher na sociedade, tá? Não vai ter conexão. Eu preciso buscar citações que vão falar sobre educação, sobre comportamento, sobre consumo,
sobre bens, sobre economia, até eu consigo variar um pouquinho, mas eu não posso ser incoerente naquilo que eu seleciono. Por isso que você tem que pensar muito bem aquilo que você vai selecionar para na hora de você pensar aqui, ó, na estrutura do texto, você organizar e conseguir relacionar as ideias para ser o quê? Coerente. Você não pode dizer que gosta de azul e depois, na sequência, falar que azul é feio. Isso é incoerente, tá? E a gente segue, né? Dentro da lógica deles. Pleno domínio da modalidade escrita norma padrão. Então, escrever o português correto, tá? Adequação vocabular, ortografia, morfologia, questão verbal, sintaxe de concordância e de regência. E de colocação, tá? Todo o português correto. E a gente tem que a redação deve ser feita em caneta esferográfica, né, com tinta preta, fabricada em material transparente, deve conter de 25 a 30 linhas. O que a gente tem que fazer é chegar o mais próximo possível, sempre aqui, ó, das 30 linhas, né? O máximo que você conseguir escrever. Tanto é que eles já pedem aqui 25 mínimo, né? Por quê? Porque o cara que escreve 7, ele não é candidato. É candidato Sesgran Hill. Tá? E aí você vai falar assim pra mim, Chay, dá um panorama grandão da estrutura e de planejamento? Com certeza, tá? Com certeza um panorama interessante de planejamento e estrutura. Qual é a estrutura básica que a gente tem que ter, né? A introdução, ela tem que variar aí de 5 a 7 linhas. Isso aqui é a introdução, tá? O que tem que ter na introdução sempre, né? Eu tenho que começar sempre com um repertório, então eu vou ter que levar muito conhecimento que eu tenha, citações, séries, filmes, livros, artigos da Constituição. Na sequência, eu tenho que ter a minha tese, que é o meu posicionamento, lembrando que eu tenho um texto dissertativo argumentativo, então eu tenho obrigatoriamente que ter uma posição. Eu também tenho que ter uma opinião, ok? É obrigatório. E aqui na sequência eu tenho que ter mais 2 causas, ou pode ser 2 consequências do problema. Isso forma a minha introdução. Isso forma a minha introdução, tá? Toda introdução que você vai escrever, você tem que abrir com repertório, que você tem que basear de onde vem aquela ideia, a permanência daquele problema, onde aquilo já acontece. Sempre tem que ter a tese, tá? Que a tese é a sua posição, sua opinião. Se você não faz a tese, você sente falta disso lá na conclusão, e aí você vê como a sua redação vai perder muito ponto. E você tem ou 2 causas ou 2 consequências do problema. Porque isso aqui vão nortear aquilo que a gente vai chamar lá na frente de desenvolvimento. Ah, deixei só duas folhas. Vou apagar aqui então. Essas 2 causas vão dar origem ao que a gente tem agora, tá? Que é isso aqui, ó. Que é o desenvolvimento, que vocês já printaram, né? Que é o que a gente chama de desenvolvimento, que seria a nossa argumentação, tá? Deixa eu só apagar aqui pra vocês. Ó. Eu pego as 2 causas, tá? E eu faço exatamente isso aqui, ó. Pra chegar no desenvolvimento, tá? As 2 causas, elas se transformam no que a gente tem de desenvolvimento. O desenvolvimento, ele desmembra em desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Ó, uma causa serve como tópico aqui e a segunda causa serve como tópico aqui. E aqui eu vou ter causa mais argumentos para provar que aquilo faz sentido ser uma causa, mais repertório de novo, tá? Aqui, ó, mais repertório. E eu só repito de novo, causa, argumento e repertório, porque assim eu vou conseguir provar. Chay, preciso de aula com uma abertura maior para argumentação. Tem aqui também, tá? E aí, assistam, né? Aula só de argumentação. E aí a gente chega no item 3, né? Na parte 3 de um texto, que a gente chama ele de conclusão,
né? Então, eu vou chegar onde eu preciso, que é chegar na minha conclusão para finalizar. O que eu tenho que ter na conclusão? Eu sempre tenho que ter uma retomada, sempre, da tese, mais uma solução do problema. Opa, escrevi errado aqui. Uma solução do problema, tá? Isso é a estrutura macro, assim, que você tem que ter quando... Pega a sua redação que você já fez, que você tem aí, que você não mandou pra correção ainda, por exemplo, e vê se você consegue encontrar esses itens. Vai fazer muita diferença pra você, tá? Foi um espação, assim, um panorama grandão de como a Cez Granrio se comporta e o que ela quer de você. Eu te encontro nas nossas próximas aulas, porque é muito importante você entender o geral da banca pra gente começar a atuar junto, tá? Então, eu te espero na nossa próxima aula. Um beijo e bons estudos. Eu quero corrigir essa redação.